A paz do Senhor Jesus, quem vos fala é a pastora Fernanda Lima. Nós estamos hoje no nosso terceiro dia, propósito de oração pela vida sentimental. E hoje nós vamos falar um pouco sobre frustração. Frustração são sucessivas tentativas que levam a pessoa a se sentir cada vez mais inconformada e destruída emocionalmente. A definição bem clara da palavra frustração pode ser expectativas não correspondidas. E aí eu te pergunto, meu amado, minha amada, você, mulher de Deus, que está, tentando ter uma vida sentimental bem-sucedida, você se encontra dessa forma? Você se encontra se sentindo inconformada e destruída emocionalmente por relacionamentos que não deram certo, por tentativas que você fez de repente de realizar-se sentimentalmente, realizar um casamento, realizar um namoro bem-sucedido e se sentiu frustrada? Ou até mesmo um bom relacionamento com seu pai, com sua mãe, com família, né? Nós já sabemos que vida sentimental engloba, todo o relacionamento que nós temos com as pessoas. E as frustrações é causa de muitas pessoas hoje sentir medo e estarem, fora daquilo que Deus tem proposto para elas. Tem pessoas que não conseguem mais sonhar, acreditar, ter fé, esperança, porque já está se sentindo tão frustrado, já foi tão decepcionado, tantas expectativas que foram criadas e essas expectativas não foi correspondida, Aquela expectativa que você cria em relação a alguma coisa ou em relação a uma pessoa e você naquela expectativa fica esperando que tudo vai dar certo, que tudo vai acontecer e aí a coisa não acontece e você se sente frustrado, É como se você estivesse ali esperando o príncipe encantado chegar no cavalo branco e aí de repente ele chega de quê? Ele chega a pé, vamos dizer assim, Como conto de fadas, mas a gente sabe que conto de fadas não existe e nós temos que viver a realidade das coisas. Não estou falando hoje, seria como você esperasse, aquele seu príncipe chegar, por exemplo, aí um carro importado, e aí de repente ele chega de fusquinha. E aí você vai se sentir frustrada ou frustrado, Você vai ter sua expectativa não correspondida. Aqui eu estou colocando dessa forma para a gente brincar um pouquinho e distrair, mas isso é algo muito sério. A frustração que a pessoa sente por ter a expectativa dela não correspondida vai fazer com que ela venha paralisar muitas das vezes a sua vida e ter um sentimento ao contrário das coisas. Mas é importante a gente saber que a frustração ela é bem diferente do que a decepção. No sentimento de decepção é um reconhecimento de que algo chegou ao fim e não tem mais como a pessoa fazer nada para mudar aquela situação. Então a pessoa, quando ela está decepcionada, decepção é um sentimento interno que você reconhece, um reconhecimento que aquilo já chegou ao fim, que aquilo não tem mais jeito. E talvez você possa estar num casamento ou num relacionamento hoje e possa estar confundindo essas duas palavras. Talvez você possa estar frustrado porque as suas expectativas não têm sido correspondidas. E isso é bem diferente do que decepção. Decepção é quando você realmente vê que é incabível, o fim ele tem que ser aceitável. É como num casamento, uma mulher que está sofrendo espancamento, está sofrendo agressões verbais, agressões físicas. E realmente uma mulher que está sofrendo isso, ela não tem condições de continuar num relacionamento abusivo dessa forma. Isso também vale para os homens,
Você está num casamento, num relacionamento onde a mulher não te respeita, onde o amor não é correspondido, as suas expectativas não estão sendo correspondidas porque simplesmente a sua esposa não tem um respeito devido com você, ou, né, ela está te traindo, e aí você percebe que você já tentou de tudo e aquela pessoa não mudou a atitude, aquela pessoa não reconheceu os seus erros, e aquilo, né, já começa a partir realmente para o lado do desrespeito mútuo, e aí, infelizmente, é chegada ao fim. Mas eu creio que talvez não seja o caso da maioria. A maioria, às vezes, se sente frustrado. Você espera algo de alguém, você espera algo da pessoa amada, você espera algo e a pessoa não corresponde àquilo que você gostaria, aquela sua expectativa. E isso, né, a decepção, ela é diferente, né? A decepção realmente é o final. Mas, como nós estamos falando da frustração, a frustração ela é plenamente possível de ser superada. Então, a frustração, nós podemos superar. Nós podemos erguer novamente e não nos fecharmos para aquilo que o nosso Deus tem ao nosso favor. Né? Se você está frustrado, você pode hoje erguer sua cabeça mudando algumas atitudes. Algumas atitudes devem ser mudadas para que você venha vencer a frustração sentimental. Quais são essas atitudes? A primeira, não se culpar. É aquela pergunta, né? Nossa, o que eu fiz para ele ter me deixado? Você está se culpando, o que eu fiz? Muitas das vezes não vai ser por sua culpa. Vai ser porque a pessoa mesmo não quer superar, ou a pessoa não quer mudança de vida, né? Mudança de caráter. Então você não tem culpa. Então você não deve ficar se culpando, não deve ficar se lamentando também, né? Aquilo não deu certo, o namoro não deu certo, acabou, o relacionamento não deu certo, e você fica se lamentando por aquilo, se lamentando pelo que você fez ou deixou de fazer. Você deve parar com isso. Evitar se isolar, né? É o que acontece com a maioria. Se isola, se fecha, se tranca num casulo e não dá mais, né, a oportunidade de Deus restaurar, não dá mais a oportunidade de Deus fazer algo diferenciado na sua vida. Você deve parar, né, com esse comportamento, mudar esse comportamento. Refletir sobre o assunto, refletir sobre a relação, refletir sobre o que está acontecendo. Nós temos que refletir, a gente age muito no calor da emoção, no calor do momento, e é por isso que muitas vezes os relacionamentos não dão certo, porque tem atitudes que não podem ser tomadas, né, precipitadamente. A gente precisa de um tempo para refletir sobre aquele assunto, para refletir sobre o que está acontecendo, para refletir sobre o que devemos melhorar, onde nós estamos errando. Nós devemos ter essa reflexão. Reflita sobre o assunto. Reflita aonde é que você mais tem errado, né? No outro propósito da vida sentimental, nós falamos, né, de vários itens que às vezes nós cometemos, né? Foi mais falado para as mulheres que cometem, né? Os erros que cometem, né? E ali vai afastando, né, a pessoa amada, vai afastando quem está ali do lado e acaba tendo um relacionamento mal sucedido, né? Então você deve refletir sobre a sua vida, se reconhecer os seus erros e buscar melhorar. Aceitar a realidade dos fatos. Tem que se aceitar a realidade dos fatos, né? Nós temos que aceitar a nossa realidade, né? Nós não podemos simplesmente negligenciar, nós temos que ir de acordo com o que a realidade está nos colocando diante de nós. As nossas expectativas, elas têm que ser também de acordo com a nossa realidade. E às vezes a gente sabe que tem muita gente que vive no mundo da lua, né? Ele quer aquilo que é totalmente diferenciado daquilo que ele vive, da cultura, dos costumes, da tradição, da família. Ele faz uma bagunça, né, com os sentimentos dele, porque ele quer algo
surreal. Nós não devemos viver assim, nós devemos viver na nossa realidade, aceitando a realidade dos fatos, né? O que nós podemos fazer com tudo isso? Tentar novamente, porque Deus sempre vai ter algo novo para nós. As promessas de Deus são infinitas e a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Lembra de uma coisa, quero deixar bem claro para você hoje, mulher, que está orando nesse propósito, para você, né, homem que está também acompanhando, lembra de uma coisa, você sempre será maior que os seus desafios. A resiliência é a sua capacidade de recomeçar. É a mais poderosa arma dos que nunca desistem. A resiliência é a capacidade de recomeçar. Nós podemos recomeçar. Sempre podemos recomeçar, porque em Cristo, em Deus, sempre vai haver uma esperança. Seu casamento não está acabado. Se você crê no Senhor, você é maior do que todos os problemas que possa estar acontecendo, que todos os desafios que você possa estar vivendo. E a sua resiliência, a sua capacidade de recomeçar, ela pode fazer com que você tenha um casamento bem-sucedido. Você não precisa ficar triste, oprimida, você que está aí, que já teve várias decepções amorosas, que está sozinha, que não sabe, né, o que fazer, você pode recomeçar. Você pode recomeçar, você tem essa capacidade de recomeçar no Senhor Jesus. Recomece, tente novamente. Deus sempre vai ter algo novo para você. Então, não importa qual esteja a sua situação. Nós estamos falando de vida sentimental, mas isso vale para todas as áreas da nossa vida. Recomece, porque o nosso Deus sempre vai fazer o melhor. Salmo 60:12 está escrito assim: em Deus faremos proezas. Em Deus faremos proezas. Em Deus. Porque é Ele quem nos calcará aos pés os nossos inimigos. É Ele que nos calcará aos pés aos nossos inimigos. Nessa palavra, eu posso crer que, muitas das vezes, os nossos inimigos podem ser nós mesmos que nos impedimos de recomeçar. Então, esses sentimentos têm que ser jogados por terra, e é em Deus que nós faremos essas proezas, porque de nós mesmos talvez nós não conseguimos, mas no Senhor nós podemos todas as coisas. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai maravilhoso, eu coloco diante do Senhor agora, Pai, cada mulher que está nesse propósito. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, porque eu sei que o Senhor tem feito grandes feitos, ó Pai, através desse propósito de oração. Pai, eu quero pedir ao Senhor a bênção pela minha vida, pelo meu casamento, pelos meus filhos, minha família, e eu quero, Senhor, que o Senhor, ó Pai amado, nesse momento, que o Senhor possa alcançar agora, Senhor, corações que estão frustrados, ó Pai, abatidos, oprimidos, pessoas que acham, ó Pai, que não podem recomeçar, pessoas que não acreditam mais, pessoas que não sabem enfrentar os próprios desafios, não sabem viver a sua realidade. Meu Pai, que só vai de encontro agora essas vidas agora, pessoas que ficam só se isolando, pessoas que estão isoladas, meu Deus. Pai, vai de encontro agora, Senhor. A tua palavra está dizendo que o Senhor calcarás aos pés os nossos inimigos, Senhor. Se há, Pai, alguma obra de macumbaria, feitiçaria, obra de bruxaria, se há, Pai, palavras malignas, ó Deus, lançada contra a vida sentimental dos teus filhos, se há, ó Deus, meu Pai amado, alguma coisa, Senhor, ó Pai amado, vindo por parte do inimigo, como, ó Pai amado, inveja, Senhor. Meu Pai, se há, Senhor, qualquer sentimento,
pensamento ao contrário, Senhor, contra nossas vidas sentimentais, que ela venha, ó Pai amado, que eles venham bater em retirada agora, Senhor, no nome de Jesus, que esses sentimentos venham cair por terra agora, no nome de Jesus, ó Pai amado, que essas obras malignas venham cair por terra agora, no nome de Jesus, Pai, que os teus filhos sejam livres, meu Pai, para viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado, Senhor, porque, ó Deus, o Senhor nos criou para ser livre, para ser felizes, para nos sentir amados, meu Pai amado. Então repreende agora no nome de Jesus tudo que causa frustração, meu Pai. Toda expectativa não correspondida, que ela gere em nós, ó Pai, a vontade e a necessidade de recomeçar, que ela gere em nós, ó Pai, o desejo, Senhor, de fazer melhor, que ela gere em nós a vontade, ó Pai amado, e o desejo de fazer diferente, de sermos melhores, ó Deus, no nome de Jesus, meu Pai. É o que eu peço, Senhor, ó Deus, eu peço, Senhor, Pai, porque é no Senhor que faremos proeza, é no Senhor que alcançaremos, meu Deus. Ó Pai, e eu agradeço ao Senhor, Pai, por mais esse dia de propósito no nome de Jesus. Amém, mulheres de Deus, amadas de Jesus, homens que estão aí acompanhando, que o Senhor abençoe a cada um de vocês e até a próxima no nome de Jesus, amém? Deus abençoe vocês. A paz do Senhor Jesus, quem vos fala é a pastora Fernanda Lima. Nós estamos hoje no nosso terceiro dia, propósito de oração pela vida sentimental, e hoje nós vamos falar um pouco sobre frustração. Frustração são sucessivas tentativas que levam a pessoa a se sentir cada vez mais inconformada e destruída emocionalmente. A definição bem clara da palavra frustração pode ser expectativas não correspondidas. E aí eu te pergunto, meu amado, minha amada, você, mulher de Deus, que está, tentando ter uma vida sentimental bem-sucedida, você se encontra dessa forma? Você se encontra se sentindo inconformada e destruída emocionalmente por relacionamentos que não deram certo? Por tentativas que você fez de repente de realizar-se sentimentalmente, realizar um casamento, realizar um namoro bem-sucedido e se sentiu frustrada? Ou até mesmo um bom relacionamento com seu pai, com sua mãe, com família, né? Nós já sabemos que vida sentimental engloba, todo relacionamento que nós temos com as pessoas. E as frustrações é causa de muitas pessoas hoje sentir medo e estarem, fora daquilo que Deus tem proposto para elas. Tem pessoas que não conseguem mais sonhar, acreditar, ter fé, esperança, porque já está se sentindo tão frustrado, já foi tão decepcionado, tantas expectativas que foram criadas e essas expectativas não foi correspondida, Aquela expectativa que você cria em relação a alguma coisa ou em relação a uma pessoa, e você naquela expectativa fica esperando que tudo vai dar certo, que tudo vai acontecer, e aí a coisa não acontece, você se sente frustrado, É como se você estivesse ali esperando o príncipe encantado chegar no cavalo branco, e aí de repente ele chega de quê? Ele chega a pé, vamos dizer assim, Como conto de fadas, mas a gente sabe que conto de fadas não existe, e nós temos que viver a realidade das coisas. Não estou falando hoje, seria como você esperasse, aquele seu príncipe chegar, por exemplo, aí um carro importado, e aí de repente ele chega de fusquinha. E aí você vai se sentir frustrada ou frustrado, Você vai ter sua expectativa não correspondida. Aqui eu estou colocando dessa forma para a gente brincar um pouquinho e distrair, mas isso é algo muito sério. A frustração que a pessoa sente por ter a expectativa dela não correspondida vai fazer com que ela venha paralisar muitas das vezes a sua vida e ter um sentimento ao contrário das coisas.
Mas é importante a gente saber que a frustração ela é bem diferente do que a decepção. No sentimento de decepção, é um reconhecimento de que algo chegou ao fim e não tem mais como a pessoa fazer nada